ajudar a cada dia. Amém? Com essa disposição toda do pastor. Eu gosto disso. Essa animação toda, isso é contagiante, né, irmãos? Graças a Deus. Quando a liderança vem para nos motivar, né, é uma semana difícil, que talvez a gente possa ter passado, alguns intempéries. Quando a gente chega no domingo, a gente reforça as nossas energias, né? Quando a gente vem recarregar as nossas energias. Então, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. E é uma alegria estar aqui nessa manhã, compartilhando o amor de Deus. Eu raramente estou, né? Mas hoje, graças a Deus, estou. E agora eu consigo ver melhor, porque eu estou de óculos, né? Agora eu consigo enxergar. Então, já que eu cheguei um pouco atrasada na escola bíblica dominical, mas ainda peguei um pedacinho ali no final sobre o estudo, sobre Salmos, eu queria convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor em Salmo 46. Eu gosto muito desse salmo, porque esse salmo reflete todo o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Ele fala do Senhor dos Exércitos, que nunca nos abandona. E nós estamos vivendo tempos de guerra, tempos de tribulações, tempos muito difíceis. Cada um, temos guerra mundial, né? Guerras locais, vamos dizer assim, mas nós temos guerras pessoais, todos os dias, é verdade ou não? Às vezes a gente levanta com a vontade, ou melhor, às vezes a gente abre os olhos com a vontade de permanecer na cama. Mas o Senhor dos Exércitos está conosco. Ele, nessa manhã, ele veio reforçar isso para mim e para você. A dizer com certeza que Ele é o seu Senhor e Ele está com você todos os dias, independentemente de tudo aquilo que lhe aconteceu. Só para ressaltar isso, irmãos, o mês de maio é um mês que não me agrada muito. Cada um tem os seus motivos. E eu, só para reforçar isso aqui, o mês de maio é um mês que me traz recordações assim, tristes, mas ao mesmo tempo reforça a minha fé. Porque se meu primeiro filho estivesse cá, ele completaria 19 anos. Eu tive um filho antes do Samuel, né? Os irmãos que me conhecem há mais tempo já ouviram o meu testemunho. Um dia eu vou ter oportunidade, dou o meu testemunho completo aqui, que agora não é hora para isso. Mas os irmãos vão conhecer bem a história. Que ele viveu só 3 dias, se ele estivesse cá, ele teria 19 anos. Então, todo mês de maio, eu me jogo lá na cama e fico entregue à depressão, não. Todo mês de maio, para mim, é um mês de reflexão. É um mês triste? É. Mas é um mês que eu reforço as minhas energias naquele que cuida de mim todos os dias. Não é apenas o mês de maio. Ele cuida de mim 365 dias do ano. Inclusive, 366, quando o ano é bissexto. Amém? Então, o mesmo Deus que cuida de mim está aqui nessa manhã para cuidar de cada um de vocês. Vamos colocar de pé em respeito à palavra do Senhor. Vamos abrir em Salmo 46. Mas nós não vamos fazer uma leitura qualquer. Aquela leitura que anda por aí, será? Será que se você vier aqui, aquela leitura desanimadora? Vocês já viram aquela publicidade? Não, nós vamos ler com força. Eu vou ler o primeiro verso, a igreja vai ler o segundo, eu leio o terceiro, a igreja lê o quarto. Vamos ver quem está com o pulmão aberto e com aquela alegria contagiante do pastor nessa manhã. Amém? Então, vamos lá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Mais forte. Isso. Muito bem. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra.
Vamos ler todos juntos, é que eu não estou ouvindo aqui a voz dos jovens, aquela força assim, maior da igreja. Vamos lá? O Senhor dos exércitos está... O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos ler mais uma vez, para a gente ter essa convicção. E nós saímos daqui no primeiro dia da semana, que é domingo, com mais força ainda. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado por essa oportunidade. Amém? Vamos louvar em Nosso Senhor, amém? Com esta força toda, com esta energia. Sabem que lá em Vendas Novas há uma jovem quando está a cantar, ela usa uma expressão engraçada. Ela no outro dia ia na carrinha com ela e ela estávamos a cantar um corinho enquanto ia levá-la. É uma jovem que está no lar de Tânia. E ela estava a cantar o cântico e no meio do cântico ela diz assim, e quê? E quê? E continuava a cantar o cântico. E depois, louva o Senhor, não sei o quê. E quê? Louva o Senhor. E aquele e quê? E eu estava a pensar, realmente. Irmãos, e quê? E quê? Então, nós precisamos louvar ao Senhor. Vêm as lutas, vêm as provas. Eu esta semana estava a ler no profeta, não lembro qual foi o profeta, mas estava a ler. Os vivos, esses te louvarão. Não é quem está na sepultura que louva ao Senhor. É os vivos que louvam ao Senhor. E nós temos tantos motivos para louvar a Deus. Amém? E quê? Vamos louvar ao Senhor. Amém? Vamos louvá-lo. Aleluia. O Senhor está connosco. Glória a Jesus. Ele é aquele que nos levanta, nos transforma. Nós temos motivos para cantar com gratidão. Vamos aprender um cântico novo nesta manhã. Pode ser? Vamos lá. Glória a Jesus. Aleluia. Me levantou e transformou sobre uma rocha me firmou. Eu te agradeço, meu Salvador. Meu coração curou, meu nome mudou e pela graça livre sou. Eu te agradeço, meu Salvador, grato sou. Vamos dizer mais uma vez, eu ligo ele que nos levanta, aleluia. Me levantou e transformou, sobre uma rocha me firmou. Eu te agradeço, meu Salvador, meu coração
agradeço, meu Salvador me levantou e transformou, sobre uma rocha me firmou. Eu te agradeço, meu Salvador, meu coração curou, meu nome mudou e pela graça livre sou. Eu te agradeço, meu Salvador, grato sou. Aleluia, nós damos graças ao Senhor, aleluia, aleluia. Ele é aquele que nos chama das trevas para a luz, para uma nova vida, aleluia. Vamos declarar que nós estamos livres, aleluia, livres. Das trevas me resgatou, livre sou, livre sou, livre sou. Das trevas me resgatou, livre sou, livre sou, livre sou. Das trevas me resgatou, livre sou, livre sou, livre sou. Das trevas me resgatou, livre sou, livre sou, livre mais uma vez. Das trevas me resgatou, livre sou, livre sou. Aleluia, levantou, transformou, sobre uma rocha me firmou. Eu te agradeço, meu Salvador, meu coração curou, meu nome mudou e pela graça livre sou. Eu te agradeço, meu Salvador, levantou e transformou, sobre uma rocha me firmou. Eu te agradeço, meu Salvador, meu coração curou, meu nome mudou e pela graça livre sou. Eu te agradeço, meu Salvador, grato sou. Aleluia, aleluia. Está já no Senhor esta manhã. Louva ao Senhor, aleluia. As trevas me resgatou, livre sou, livre sou, livre sou. As trevas me resgatou, livre sou, livre sou. Obrigada, Jesus, aleluia. Das trevas me resgatou, livre sou, livre sou, livre sou. Das trevas me resgatou, livre sou, livre sou, livre sou. Das trevas me resgatou, livre sou, livre sou, livre sou. Das trevas me resgatou, livre sou, livre sou. Levantou e transformou, sobre uma rocha me firmou. Eu te agradeço, meu Salvador. Meu coração curou, meu nome mudou e pela graça livre sou. Eu te agradeço, meu Salvador, grato sou. Aleluia, nós estamos gratos, Senhor. Aleluia, gratos pela nova vida em Ti, Senhor. Aleluia, nós te estamos gratos, Senhor. Aleluia, obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Aleluia. Nós estamos gratos ao Senhor. Aleluia. Temos o nosso nome escrito no livro da vida. Amém. A nossa vida foi encontrada pelo Salvador e nós te estamos gratos. Aleluia. O poder foi prometido para os servos do Senhor. É para todos concedido, se o pedirem com fervor. Senhor, manda já teu poder. Senhor, manda já teu poder. Senhor, manda já teu poder. E bate noutras línguas sim falaram, como Cristo concedeu.
exaltando o Rei dos Reis. Senhor, manda já teu poder. Senhor, manda já teu poder. Senhor, manda já teu poder e batiza cada um. O poder foi prometido para os servos do Senhor e para todos concedido, se o pedirem com fervor. Senhor, manda já teu poder. Senhor, manda já teu poder. Senhor, manda já teu poder e batiza cada um. Qual um vento veemente, o poder da casa encheu. Línguas vieram sobre os crentes, mas de fogo lá do céu. Senhor, Senhor, manda já teu poder. Senhor, manda já teu poder. Senhor, manda já teu poder e batiza cada um. Outra vez. Senhor, manda já teu poder. Senhor, manda já teu poder. Senhor, manda já teu poder e batiza cada um. Amém. Precisamos deste fogo do Senhor. Amém. Podem. Obrigada, Jesus. Aleluia. Nós louvamos o teu nome, Senhor. Só tu mereces todo o louvor, toda a adoração, Senhor. Queremos ficar na expectativa, Senhor, daquilo que tens para cada um de nós. Obrigada, Senhor, porque é tão bom, Senhor, podemos estar na tua presença, Senhor. Deus, que possas visitar-nos nesta manhã, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo o que já tens feito na nossa vida, Senhor. Obrigada, Senhor, porque só tu mereces o louvor e a adoração, Senhor, que te é devida. Deus, e nesta manhã queremos a uma só voz, Senhor, declarar, Senhor, que tu és tão bom para nós. Obrigada, Senhor, pelas coisas boas que tens para cada um de nós. Deus, nesta manhã que possamos buscar a tua presença, que possamos buscar o teu poder, Senhor, o poder do alto. Deus, para que possamos viver vidas, Senhor, que dignifiquem o teu nome, Senhor. Deus, que tu possas crescer na nossa vida, Senhor. Trabalha em nós, Senhor. Trabalha em nós. Aleluia. Só tu mereces todo o louvor, toda a adoração, Senhor. Aleluia. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração.
Senhor, aleluia, aleluia. Obrigada, Jesus, aleluia. Nome que é sobre todos, é o Deus Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, aleluia. Digno da minha vida, tu és Jesus, oh eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração com amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração com amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Enche a nossa vida, Senhor, com o teu Santo Espírito, Senhor. Deus, tu possas produzir em nós, Pai, um fruto, Senhor, que te agrada, Deus. Aleluia. Queremos viver na dependência de ti, Senhor. Trabalha em nós, aleluia. Obrigada, Senhor, aleluia, por aquilo que irás fazer, aleluia. Nós te adoramos, Deus. Adoramos o teu nome, Senhor, aleluia, aleluia. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir, Senhor. Eu vou construir, aleluia, a nossa vida, Senhor, em ti, aleluia. O nosso dia a dia, Jesus. Cuida, Senhor, aleluia. Eu vou confiar somente, aleluia. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração com amor que faz mudar o mundo. Mostra quem tu és e enche o meu coração com amor que faz mudar. Mais uma vez dizemos, mostra, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração com amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Sim, Deus, trabalha em nós, aleluia. Santo és, Senhor, trabalha em nós, Senhor. Trabalha em nós, Senhor. Que a nossa vida possa honrar o teu nome, Deus. Trabalha em nós, Deus. Trabalha em cada vida, em cada coração, Senhor.
Enche-nos, Senhor, com o teu amor, Pai. Enche-nos com a tua paz, Senhor. Que o fruto do teu Espírito, Senhor, possa estar patente, Senhor, na nossa vida, Deus. Trabalha em nós, Deus. Renova, Senhor. Busca o Senhor nesta manhã, irmão, minha irmã. Busca o Senhor, aleluia. Aleluia, Ele tem mais para ti. Aleluia. Trabalha em nós, Deus. Queremos ser usados nas tuas mãos, Senhor. Trabalha em nós, Senhor. Aleluia. Aleluia, trabalha em nós, Senhor, aleluia, trabalha em nós, Senhor, aleluia, aleluia, Deus, trabalha em nós, Senhor. Queremos honrar-te, Senhor, com a nossa vida, Senhor. Queremos honrar com tudo aquilo que nós vivemos, Senhor. Queremos honrar o teu nome, Senhor, aleluia, e declarar que tu és grande em nós. O melhor que nós temos, o melhor que nós somos é dele, é dele, é dele. Meu irmão, minha irmã, o melhor que nós temos em nós é dele. É Ele que põe em nós, aleluia. Tu és precioso para o Senhor. Tu és preciosa para o Senhor. Louva nesta manhã. O nosso Deus, Ele é bom para cada um de nós, aleluia. Então aquilo que nós temos de bom, nós vamos prostrar aos seus pés, aleluia. Nós rendemos louvor e adoração nesta manhã, porque Ele tem feito coisas tão grandes em nós, amém. Ele é poderoso para continuar a fazer. Nós louvamos o teu nome, Senhor, aleluia. Nós te adoramos, Senhor, aleluia. Digno és, Senhor, aleluia. Santo, santo és, Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam: Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti. E tudo é para ti, tu é a glória, tu és, Senhor, tu és digno de tudo, Senhor, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti. Tudo é para ti, tu é a glória. E vamos dizer mais uma vez os santos e os anjos, aleluia, aleluia. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés, aleluia. Os rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam: Tu és digno de tudo. Nós juntamos a nossa voz, Senhor, aleluia. Tu és digno de tudo. Obrigada, Senhor, aleluia. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tu és, Senhor, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tu és digno de tudo, glória. Nós juntamos a nossa voz, Senhor, e adoramos o teu nome, Senhor. Tu és digno de tudo, digno és, Senhor, digno és, Senhor, tu és digno de tudo, pois tudo vem de
voz se faça ouvir, Pai, junto aos anjos, Deus. Aleluia. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Aleluia, louvamos. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Aleluia. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Se tu és Senhor, tu és digno de tudo. Aleluia. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é glória. Aleluia. Tu és digno de tudo. Digno és, Senhor. Tu és digno de tudo. Obrigada, Senhor. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é glória. Aleluia, aleluia. Digno és, Senhor, da nossa adoração, do nosso louvor. Digno és, Senhor, das nossas vidas, Senhor. Digno és, Senhor, do melhor do nosso tempo, Senhor. Digno és, Senhor, do melhor das nossas vidas, Pai. Digno és, Senhor, da nossa gratidão. Digno és, Senhor, de receber honra, glória e louvor. Ações de graças, Senhor, porque Tu mereces todo o louvor, Senhor. Nesta manhã, Senhor, queremos derramar diante de Ti, Senhor, o melhor que nós temos. Tu és digno de louvor, digno de adoração, Senhor. Digno és, Senhor. Nós te estamos gratos, Senhor, por teres tirado os nossos pés, Pai, do charco, Senhor, e tens firmado numa rocha firme. Nós te louvamos, Senhor. Digno és de gratidão pelas nossas famílias. Digno és de gratidão pela saúde, Pai, pelo ar que respiramos. Deus, pela igreja, Senhor, a Tua igreja nesta cidade, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque é tão bom podermos estar juntos, Pai, render-te adoração e louvor. Digno és, Senhor. Digno és, Senhor. Digno és, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Teu nome. Digno és, Senhor. Digno és, Senhor. Digno és, Senhor. Aleluia. O nosso Deus, Ele é digno de louvor, de adoração. Aleluia. Digno és, Senhor. Digno és, Senhor. Ele tem feito coisas maravilhosas na nossa vida. Como é que nós podemos ficar calados? Ele é digno de louvor. Aleluia. Obrigada, Senhor. Digno és, Senhor. Digno és, Senhor. Digno és, Senhor. Deus, nesta manhã, Senhor, queremos render aos Teus pés, Senhor, os nossos sucessos, os nossos fracassos também. Deus, rendemos tudo diante de Ti, Senhor. Rendemos tudo diante de Ti, Senhor, porque sabemos que Tu cuidas de cada área da nossa vida, Senhor. Deus, Tu cuidas, Senhor, dos momentos mais tristes, mais sombrios, e Tu cuidas das nossas vitórias, Senhor, e Tu te alegras com as nossas vitórias. Nós Te louvamos por este cuidado, Senhor, em cada momento do nosso dia. Deus, que a cada momento do nosso dia nós podemos Te render ações de graças e louvores. Digno és, Senhor, digno és, Senhor. Ele é digno de toda a glória, louvor, nossa adoração. Amém. Ele merece tudo, toda a nossa vida. E o que Ele pede de nós é exatamente isso. Ele pede cada um, porque Ele nos criou. Ele pede a cada um de nós: dá-me, filho meu, dá-me, filha minha, o teu coração. Coloca a tua vida no centro
nas mãos do Senhor. Amém? Coloca a tua vida nas mãos do Senhor. Aleluia. Deus tem uma obra, Deus quer fazer coisas grandes, Deus quer restaurar, Deus quer consertar aquilo que precisa ser consertado em nossas vidas, não é? Ele nos criou, então Ele sabe a melhor maneira de nos restaurar, de fazer, não é? Levar-nos novamente ao processo, ao projeto inicial. Amém? Graças a Deus. Queridos irmãos, nesta manhã eu queria falar exatamente sobre uma promessa gloriosa que nós encontramos da parte do Senhor para a igreja. O batismo com o Espírito Santo. Amém? É algo que é tremendo, né? O batismo com o Espírito Santo. Vamos ler primeiramente em Mateus capítulo 3, versículo 11, quando João Batista ele começou o seu ministério, aliás, do desenvolvimento do seu ministério, diz que ele batizava para o arrependimento. Muitas pessoas sentiam o peso de se voltarem para Deus. Muitas pessoas corriam para o deserto, lá às margens do Rio Jordão, onde João ele estava ali, e o discurso dele e a mensagem dele não era florinhas, podemos dizer assim, não era uma mensagem soft, não era uma mensagem floreada. Eles arrependei-vos e convertei-vos, não é? Ele levava o povo ao arrependimento e os batizava no batismo do arrependimento. Diz que o próprio Senhor Jesus ele veio e foi batizado também para o cumprimento, na verdade, e a determinada altura João Batista ele diz-nos estas palavras, Mateus 3:11, ele diz-nos a seguinte, lembra-se que João ele veio preparar o caminho do Senhor, ele veio preparar o caminho do Messias, amém? E ele disse, eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu e cujas alparcas ou sandálias ou sapatos não sou digno de levar, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Amém? Então, João, ele fala-nos aqui do batismo com o Espírito, do Espírito Santo, amém? E com fogo. Batismo no Espírito Santo e com fogo. Não estamos a tratar de um detalhe secundário da vida cristã, não, amém? O batismo no Espírito Santo é uma realidade espiritual poderosa, bíblica e atual, que precisa ser buscada, amém? Jesus não apenas salva, amém? Perdoa e transforma, ele também batiza com o Espírito Santo, amém? Ele batiza com o Espírito Santo. O que é que significa a palavra batizar? A palavra batizar significa emergir, amém? Então, quando alguém é batizado no Espírito Santo, ele é emergido, ele é cheio, amém? Com o Espírito de Deus, amém? Essa experiência é uma experiência que torna a sua vida mais impactante de alguma forma, amém? Porque a vida dessa pessoa, desse cristão, ela é marcada pelo poder de Deus na sua vida, amém? Vemos que na Páscoa Jesus ressuscitou, ele esteve ainda 40 dias entre os discípulos e a determinada altura ele fala-lhes de uma missão tremenda, de levar as boas novas, o Evangelho, amém? As boas notícias a todo o mundo, amém? Mas ele disse algo também importante, que essa mensagem que eles tinham experimentado, essa transformação que eles tinham experimentado na sua vida, essa segurança, essa paz que eles tinham recebido, amém? Que se encontrava numa pessoa, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, que deu a sua vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia, garantindo-nos, amém? A vida eterna, porque Ele vive.
vive, nós vivemos, amém? Porque Ele vive, posso confiar. Nós vamos viver, nós vivemos com Ele para todo sempre, amém? Porque Ele vive, nós viveremos, amém? Mas para que esta mensagem pudesse ser proclamada com êxito, amém? Nós precisávamos de um revestimento do alto. Os apóstolos precisavam de um revestimento do alto. E ainda hoje a igreja precisa de um revestimento do alto para cumprir a grande comissão, ou seja, a missão que Jesus nos entregou, de sermos suas testemunhas, de partilhar aquilo que nós recebemos do Senhor com as pessoas que estão à nossa volta. Amém? Então, quando alguém é cheio do Espírito Santo, amém? Essa experiência torna a sua vida marcada pelo poder de Deus. Esse crente, esse cristão, recebe ousadia, alegria, sensibilidade espiritual, amém? E mais do que tudo, um novo impulso para viver a palavra de Deus e testemunhar do Cristo vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, qual é a base para este ensino? Amém? Em primeiro lugar, podemos declarar com toda a convicção, amém? Que o batismo do Espírito Santo é uma promessa bíblica, amém? João, ele declarou, Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em Atos dos Apóstolos, eu não vou ler todo o resumo, a igreja, a maior parte, conhece os textos, amém? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Jesus dá estas instruções. O Senhor Jesus, ele disse que iria, na verdade, enviar. Amém? Ele iria enviar essa promessa, que ia enviar o Espírito Santo após a sua ascensão. Então, veja, ele prometeu que os seus discípulos... O que é um discípulo? É alguém que aprende do Mestre. Nós ainda hoje somos discípulos de Jesus, não os primitivos, nós somos os discípulos dos dias de hoje, deste século XXI, do ano 2026. Nós ainda hoje continuamos a aprender de Jesus, o bom mestre, amém? E ainda hoje continuamos a seguir os seus ensinos. E, aliás, ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, amém? Devemos aprender e pôr em prática a cada dia na nossa vida. Mas muitas vezes parece que o pôr em prática aquilo que ele nos ensina torna-se difícil. Mas eu quero declarar nesta manhã, na unção do Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo, que é nosso guia, que é consolador, que é, na verdade, o nosso ajudador, amém? O Paracleto, nós vamos conseguir, amém? Falhar menos, acertar mais no conselho, naquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Então diz em Atos 1:5, porque diz assim, porque na verdade... Então Jesus vem se referir a João Batista, que estava lá a batizar nos Rio Jordão, lá no deserto do Rio Jordão. Na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. No versículo 8 do capítulo 1 diz, mas recebereis a virtude, né? Ou o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Amém? Então, vocês vão receber virtude, vocês vão receber um poder, uma capacitação de Deus. Amém? Para cumprir a grande comissão de levar estas boas novas a todos os lugares da terra, começando pelo lugar onde vocês agora habitam, começando por Jerusalém, Judeia, Samaria, por aí fora, até aos confins da terra. Se nós avançarmos uma página para a frente, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, amém? Do versículo 1 ao versículo 4, vemos claramente o cumprimento dessa promessa feito no capítulo 1. Amém? Então, no dia de Pentecostes, o Espírito, amém, Santo foi derramado, amém? E os discípulos, eles foram cheios, impactados. Eles que poucos dias antes
ainda tinham medo dos romanos, tinham medo dos fariseus, das autoridades judaicas. Eles, na verdade, veja o versículo 3, amém? Eles receberam uma capacitação tremenda para proclamar. Mas veja o que aconteceu, amém? Antes de chegarmos a essa parte. Versículo 3, diz que foram vistas por eles, estavam 120 pessoas naquela sala, possivelmente num primeiro andar, uma sala bastante grande e ampla, né? E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, amém? Podemos falar que seria figurado, possivelmente sim, seria literal, não tenho a certeza, mas que algo extraordinário aconteceu, amém? Diz no versículo 4 aquilo que aconteceu. E todos, e aqui a palavra diz que é todos, sem exceção, aqueles 120 que estavam em oração, a buscar, todos foram cheios do Espírito Santo. E aqui aconteceu algo em comum. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, irmãos, aqui neste dia, podemos dizer assim, dia de Pentecostes, que iremos celebrar no próximo domingo, amém? A igreja nasceu debaixo desta ação sobrenatural de Deus. Amém? Aleluia. Então, não podemos dizer, irmãos, que o batismo do Espírito Santo é uma invenção humana, maneira nenhuma. Amém? Irmãos, não estamos a falar de uma tradição da nossa igreja, da nossa dominação, amém? Também não estamos a falar de uma emoção passageira, não. Estamos a falar do cumprimento da promessa de Deus. Que é interessante que em Lucas, Jesus diz que é uma promessa do Pai. Lucas 24, 49, diz: eis sobre vós envio a promessa do Pai. Amém? É algo que Deus Pai, né? Diz que toda a boa dádiva, todo o dom perfeito vem do alto, vem do Pai. Amém? Deus quer nos conceder esta bênção, esta capacitação, este revestimento, este poder, esta graça, irmãos, porque é graça de Deus. Não é que nós sejamos melhores do que os outros, de maneira nenhuma. Amém? Nós somos o que somos pela graça de Deus. E porque Deus vê que nós somos fraquinhos. Ouça, está aqui alguém que é gigante na fé? Todos nós somos fraquinhos. Todos nós temos tentações. Todos nós, todos os dias, sentimos a puxar o casaco, né? Para não avançar, para não ser tão certinhos, direitinhos, conforme a Bíblia nos ensina a andar. Todos os dias nós somos chamados a afrouxar, a ser desleixados e a ser até carnais. Mas o Espírito Santo nos impulsiona para nós, aleluia, podermos viver no meio da luta, no meio da prova, sermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Temos altos e baixos? Temos, infelizmente temos, mas também sabemos a quem recorrer quando sentimos irmos por aí abaixo. Senhor, socorre, Senhor, ajuda-me, Senhor, perdoa-me. Este é o caminho para Ele nos levantar, aleluia. Então, em breves palavras, explicar um bocadinho como é que é este batismo do Espírito Santo. Então, irmãos, é importante entender que esta promessa não foi reservada, como eu já disse há pouco, para algumas pessoas, algum grupo especial. Não. Às vezes pensamos que o batismo do Espírito Santo é só para os pastores, né, os missionários, os anciãos, algum diácono, né? Irmãos, ou para algum crente que já tem muitos anos de igreja. Irmãos, nada disso, absolutamente. Também, mas não exclusivamente para eles. Amém?
A Bíblia mostra-nos claramente, em Atos, voltando a Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 39, eu vou pedir para que possa projetar, por favor, aqui, e porque estamos na mesma tradução, penso eu. A promessa, é a promessa do Pai, foi a explicação que Pedro deu quando eles, naquele dia, depois de receberem e estarem tão cheios de Deus, e diz que o que está cheio o coração fala a boca, né? Está cheio o coração, fala a boca, né? Eles estavam tão cheios de Deus, da presença, da paz, da alegria, que eles desceram à cidade, eles desceram no meio do povo. Multidões tinham vindo para as cerimônias do Pentecostes, amém? Celebrando a Bíblia. O Pentecostes celebra a dádiva da Bíblia, amém? O Pentecostes hebreu, podemos chamar assim. O povo tinha vindo para celebrar a Bíblia, a palavra de Deus, amém? A dádiva do Torá. Mas diz que no meio daquelas pessoas que havia líderes religiosos, eles não têm medo, mas eles com ousadia, e alguns ainda tentando controlar o dom, aquele enchimento, falando línguas estranhas, que as pessoas, o que é isto? O que é que se passa aqui? Né? Estão assim meio os copos. Não, amigos, nada disso. Isto que foi dito pelo profeta Joel. E ele começa a falar, vai lá ao Antigo Testamento, começa a desfolhear a Bíblia. Joel diz, olha, nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e assim acontecerá. E então no verso 39 ele diz, olha, mas isto não é só para alguns. Isto não é só para nós, que andamos com Cristo diretamente, vimos Cristo ressurreto, vimos, porque diz que depois da ressurreição Jesus foi visto por mais de 500 irmãos, né? Mais de 500 cristãos, crentes, podemos dizer assim, viram Jesus ressurreto, não foi 2 ou 3, nem 12. Né? E então no versículo 39, Pedro diz, a promessa vos diz respeito a vocês, a vós, a vossos filhos, ou seja, a geração seguinte, a todos os que estão longe, em qualquer zona geográfica e até no tempo. Amém? Até no tempo. Amém? Mas agora, esta última parte do versículo é tremenda. E a todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Quem é que está aqui nesta manhã que foi chamado por Deus? Amém? Então, esta promessa é para si. Um dia nós ouvimos a voz do Senhor. Amém? Entrega, filho meu, o teu coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. Nós entregamos a nossa vida a Jesus. Amém? Nós experimentamos a conversão. E então, esta promessa é para nós também. Amém? Então, esta promessa é para todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Todos aqueles que pertencem ao Senhor. Não é um prémio, como eu já disse. Não é um prémio de desempenho espiritual, nem de santidade, nem uma medalha. Não. Nem uma medalha de santidade. Mas é uma oferta, é um dom, é um presente que Deus dá gratuitamente aos seus filhos, mas temos que a buscar. Amém? Há 30 anos atrás, acho que o meu Nuno já tem 30 anos, exatamente, 31 por aí, 30. Eu estava a morar em Portimão, no Algarve, ok? Então eu recebi no correio, naquele tempo não havia SMS, nem e-mails, nem nada disso, né? Então recebi no correio uma carta do grupo Sonai, que é do grupo, da altura, Belmiro de Azevedo, né? Já faleceu, que era detentor dos supermercados Modelo, Continente e centros comerciais também. Então, dizia lá na carta, olha, o seu filho Nuno Gabriel é nosso afilhado e temos uma prenda para o Nuno nos escritórios do centro comercial Portimão. Isto é mentira.
A gente tinha apanhado gato escaldado, água fria tem medo. Né? Um dia estávamos a visitar, na altura éramos novinhos, tínhamos acabado de casar, estávamos a visitar o Jardim Zoológico de Lisboa e estávamos a ver as serpentes, as cobras, e de repente aparece um camarada assim, tenho aqui umas férias para si, e então começou a lhe dar uma lavagem e comprei, entre aspas, um time sharing, sabe aonde? Na Praia da Rocha. Ora, eu moro em Portimão, Praia da Rocha é Portimão. Ele deu-me ali uma lavagem que eu comprei um time sharing em Portimão. E eu estava em Lisboa, ok? Então, gato escaldado, água fria tem medo. Graças a Deus conseguimos recuperar o dinheiro, lá fizemos depois de um mês, conseguimos recuperar. Assim, isto não é... Depois, mais uns dias, será? Não. 2 semanas depois pego na carta e vou lá aos escritórios. Olha, recebi esta carta, diz que é uma prenda para o meu filho. Assim, sim. Ele nasceu no dia 1 de agosto. Este centro comercial foi inaugurado dia 1 de agosto de 1990. E todas as crianças que nascem em Portimão no dia 1 de agosto são afilhados do grupo Sonai, ok? Então tem aqui uma prenda. Foram buscar uma coisa enorme, grande. Pronto. E vai receber outra carta no Natal. Volte cá. Assim, ok. Então isto durou por 10 anos, até o Nuno ter 10 anos, ok? Então, primeiramente eu desconfiei, depois aproximei-me, fui ver e recebi, afinal... Irmãos, o batismo do Espírito Santo, às vezes ficamos assim um bocadinho desconfiados. Não é para mim, não é para mim. Irmãos, não é que nós sejamos melhores, nem piores. Somos porque nós somos filhos de Deus e porque Deus, amém, quer que nós possamos ser vencedores. Deus quer usar os seus filhinhos. Por isso, Ele nos concede esta graça, mas nós temos que fazer a nossa parte, não é só saber... Temos que buscar. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Fiquem, busquem. Tenho uma missão para vocês, mas vocês têm que fazer a vossa parte. Orem, busquem, porque no momento certo Deus vai cumprir a sua promessa. Aleluia. Então, queridos irmãos, esta é uma realidade. Amém? Precisamos compreender esta realidade. Todo o verdadeiro cristão, todo o verdadeiro crente, nascido de novo, amém? Ouça, tem o Espírito Santo dentro de si. Amém? Em Romanos 8, 9, né? Diz que se alguém não tem o Espírito de Deus, ou o Espírito de Cristo, esse não é dele. Nós, quando aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito de Deus. Nós recebemos o Espírito do Senhor. Mas... irmãos, isto acontece quando nos arrependemos. Amém? Quando nós nascemos de novo. O Espírito Santo habita em nós. Não somos órfãos, Ele está conosco, mas o que Jesus nos diz é que Ele tem uma capacitação especial e que todos devem buscar essa capacitação. Amém? E isto aconteceu na igreja, logo no início. Amém? Nós vemos isto aconteceu com os discípulos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, foram cheios do Espírito Santo. Vemos numa cidade dos samaritanos, no capítulo 8, Atos dos Apóstolos, diz que Pedro e João desceram a Samaria, depois de Filipe lhes pregar o Evangelho, né? E de muitos milagres até ter acontecido, mas faltava-lhes alguma coisa mais. Amém? Muitos foram libertos e diz que Pedro e João desceram e eles foram batizados do Espírito Santo. Amém? Ao ponto de diz que havia lá um determinado homem, né? Mago, começou a ver aquela manifestação na vida dos cristãos que quis comprar, né? O Simão o mágico, amém? Ele quis comprar aos apóstolos também esse dom, amém? Porque é que ele via?
porque havia uma manifestação exterior na vida dos crentes. Possivelmente havia o sinal, né, de falar em novas línguas. E ele percebeu que era uma coisa poderosa e maravilhosa. Vemos isso acontecer no capítulo 10, na casa de Cornélio. Com Cornélio, aquela família e os seus amigos que ali estavam, também foram cheios do Espírito Santo e profetizavam. Amém? Vemos com Paulo, no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, né? Ainda que Paulo ali não veja ele a falar línguas de alguma forma, mas encontramos mais à frente ele diz que a importância de falarmos línguas. Em Efésios Atos 19, vemos Paulo também, quando chegou ali à cidade de Éfeso, perguntou se eles já tinham recebido. Então o que é que vos estão à espera? Ele orou e eles foram cheios do Espírito Santo. Amém? Então eles não estavam ouvindo uma teoria, eles estavam tendo uma experiência, não é, real, uma manifestação, com evidência, amém, do poder de Deus na sua vida, com evidência de falar novas línguas e profetizar. Não é esse o principal é essa ousadia e autoridade que Pedro e João ganharam após o enchimento do Espírito Santo. Amém? E recebereis o poder que há de descer sobre vós e sereis minhas testemunhas. Esse poder não é para uma exibição pessoal de maneira nenhuma, não é para uma vaidade espiritual, espetáculo religioso, nada disso. É o poder que nós precisamos hoje, irmãos, para cumprir o mandamento do Senhor. Nós precisamos ser cristãos ativos. Há quanto tempo você não fala de Jesus a alguém? Há quanto tempo você não convida uma pessoa para vir ao culto? O que é que está a faltar? Não é coragem? Não é ousadia? Não é zelo pelo Senhor? Então está-lhe a faltar um revestimento do Espírito Santo. Você precisa, eu preciso, todos nós precisamos que Deus nos desperte, porque senão, queridos irmãos, nós acabamos, como eu costumo dizer, a viver um cristianismo de salvos, satisfeitos e sentados. Senhor, estou à espera de ir para o céu. Senhor, livra-me deste mundo. Senhor, o Trump está a fazer tanta maldade. Senhor, olha o Putin. Oh, Senhor. Oh, Deus, leva-me já para o céu. Até as pessoas já estão aterrorizadas com o Trump, com o Putin, com lá o outro camarada da Coreia e outros por aí andam, né? O que é que fazer? O que fazer? Não precisam de esperança? Não precisam de salvação? Você está à espera de ir para o céu e está indiferente aos outros? Será que não precisa de um toque do Espírito Santo para testemunhar da sua segurança, daquilo que você tem recebido do Senhor? Será que você não precisa de receber uma renovação espiritual? Há que buscar enquanto é tempo. Amém? Que o Senhor nos possa dar fome. Amém? O que acontece quando alguém é batizado no Espírito Santo? Amém? Irmãos, é um mover interior tremendo. Temos mais liberdade para adorar a Deus. Não estamos à espera que o líder de louvor peça para dar um aleluia, ou um glória a Deus, ou orar. Irmãos, as orações são espontâneas no nosso culto. Não precisa o pastor ou o dirigente do culto estar a dizer agora alguém ore. Não, quando aquilo que nós estamos cheirinhos. E num culto pentecostal há esta liberdade para orar. Não deve orar em cima da palavra, quando ela está sendo pregada. Mas há tempo, e há tempos de pausa para que pessoas se levantem. Irmão fulano está ora. Irmão fulano está ora. Isto é muito mecânico. Há que haver essa espontaneidade de levantar a voz a Deus. Amém? Irmãos, é verdade que nós temos costume de orar um de cada vez, é verdade que sim. Mas, irmãos, podemos orar, amém? Mesmo uma voz mais baixinha, estar em oração ao Senhor. Estar em oração ao Senhor. Podemos orar e devemos orar.
Porque, Senhor, irmãos, precisamos. Isto que o Espírito Santo faz em nós. Amém? Dá-nos uma sensibilidade. Dá-nos compaixão pelas pessoas que estão à nossa volta. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, claro que sim, irmãos. Esse é o principal. A experiência muitas vezes é acompanhada de manifestações visíveis, falar novas línguas ou línguas estranhas e profetizar, conforme nós lemos em Atos dos Apóstolos, né? Mas, acima de tudo, irmãos, envolve um espírito de adoração. Cânticos espirituais. Sabe o que é cânticos espirituais? Há quanto tempo é que não houve um cântico espiritual? Então, mas os cânticos não são todos espirituais. Tudo é espiritual. Mas há cânticos espirituais dados pelo Espírito Santo quando nós estamos a louvar ao Senhor. Paulo fala isso claramente em 1 Coríntios 14:15. Amém? Muitas vezes vêm lágrimas, emoção de alegria, palavras espontâneas de adoração. Amém? E o mais importante, irmãos, de tudo, amém, é que não nos fixamos em nós mesmos, mas fixamos no Senhor. Fixamos no Senhor. Amém? Aleluia. Que o Senhor nos possa despertar. Concluindo, como receber o batismo no Espírito Santo? Pela fé. Amém? A Bíblia ensina que o recebemos pela fé. Não é um esforço mental, nem um mecanismo de repetição de palavras, um mantra, né? Lembro-me uma vez, estava ouvindo o padre Carreira das Neves, que já faleceu, a falar sobre nós, os pentecostais. Eles têm os mantras, eles repetem aquilo. Não é nada de mantras. Lá os índios podem ter os mantras deles, outras religiões orientais. Não é repetir aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus. Não. Mas é deixar o Espírito fluir dentro de si. O Senhor pode dirigir em falar uma palavra de adoração ao Senhor, repetir essa palavra, não há nada errado nisso, mas não somos cheios por uma... Uma vez um camarada chegou para mim, pastor, diga lá uma palavra assim, para eu ser cheio, qual é o que eu tenho que dizer, e o que eu tenho que falar? Assim, fala o que tu sentes. Fala o que tu sentes. Não há uma lenga-lenga, não há uma oração, um grupo de palavras. Vamos abrir o nosso coração para o Senhor, cheguemos a Ele com confiança, cheguemos a Ele com fé. Senhor, Tu prometeste na Tua palavra, Senhor, que esta promessa é para todos aqueles que haviam de crer em Ti. Senhor, eu creio em Ti, Senhor, eu preciso, eu busco. Amém? Então vamos pedir com sinceridade, vamos abrir o nosso coração diante de Deus. Se o Senhor nos leva a pedir perdão, possamos pedir-lhe perdão, nos arrependemos e ganha confiança para chegar ao Senhor. Amém? Deixa que o Espírito Santo possa fluir. Às vezes as pessoas ficam tensas, né? Muitas pessoas não recebem porque ficam tensas, ficam durante a busca, a sua mente não para, começa a pensar em tanta coisa, não é. Deixa essas coisas para trás, não fique demasiadamente racional, demasiadamente tenso quando está numa busca. Busca em casa, pode buscar aqui, pode buscar, irmãos, em qualquer lugar, mas busque pela fé. Vou concluir, amém? Portanto, o batismo do Espírito Santo é a promessa do Pai. O batismo do Espírito Santo é um dom, uma dádiva concedida por Jesus, é uma experiência real para hoje, para nós como igreja. Não é algo do passado, não é um privilégio de alguns poucos, mas está disponível para todos aqueles que são nascidos de novo, todos aqueles que são de Jesus, possam buscar. Deus deseja que a sua igreja
seja cheia de vida, cheia de alegria. Amém? Deus quer fazer grandes coisas no meio da sua igreja. Amém? Aleluia. O Senhor não nos chamou para viver uma vida seca e fria. Não, Deus chamou-nos para termos vida e vida com abundância. Deus não nos chamou para viver um cristianismo intelectual. Não, Deus nos chamou para sermos sensíveis ao Espírito Santo, sensíveis, amém? E eu acredito que Deus vai nos tornar sensíveis. E quando isso acontece, irmãos, coisas grandes vão acontecer. Amém? Fiquemos em pé. Nesta manhã eu quero fazer um apelo ao teu coração. Se já entregaste a tua vida ao Senhor, amém, não trates com indiferença esta palavra, porque é uma promessa gloriosa. Não digas que não é para ti, que há uma coisa difícil, que é inatingível. Não digas que é lá algum dia, quando Deus quiser. Não. Toma uma postura como os discípulos e começa a buscar. Abre o teu coração para o Senhor e diz com fé, diz com sede: Senhor, eu quero, eu preciso, Senhor, que essa palavra se cumpra na minha vida. Eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me entrego a Ti, Senhor. Reveste-me do Teu Espírito, batiza-me, Senhor, aleluia. Então possas buscar com sede, com humildade, reconhecendo que és pó, que somos nada diante dEle e somos o que somos é pela Sua graça, mas busca com interesse, busca com fome, busca, amém? Jesus ainda hoje continua a batizar no Espírito Santo e Ele deseja que tu possas ser cheio hoje. Não saias nesta manhã aqui deste lugar simplesmente admirado por estas verdades bíblicas. Apropria-te da promessa do Pai. Amém? Apropria-te. Amém? Se for necessário, amém, nós não teremos assim tanto tempo nesta manhã, mas dobra os teus joelhos lá em casa e quebranta o teu coração. Busca o Senhor. Amém? Busca o Senhor, aleluia, aleluia. Nesta manhã trouxe esta palavra porque não precisamos de dias especiais para receber esta promessa, mas precisamos do ensino, precisamos de saber aquilo que a palavra do Senhor nos fala sobre este importante assunto, amém? E então eu creio, irmãos, que durante esta semana o desafio que eu faço a cada um de vós, chegue-se a Deus. Não vamos precisar do próximo domingo para sermos cheios. Eu acredito que durante a semana, quando nos chegarmos a Deus, nós podemos ser cheios. Amém? Lembro de uma irmã com pouco conhecimento bíblico, mas que uma irmã que nova na fé, em Trás-os-Montes, lá em uma vila chamada Alfândega da Fé, lá no meio dos montes, no meio da serra, né? Ela e o filho andavam a pastar gado, ovelhas, e ela estava tão grata ao Senhor pelo perdão dos seus pecados, por ter experimentado a presença de Jesus, que ela ia para o campo e envolvia-se a buscar o Senhor. Houve um momento em que ela foi cheia de Deus, ao ponto do filho ficar a olhar para ela e não perceber, nem ela perceber o que é que estava a acontecer. Passaram-se alguns meses e eu fui falar sobre o batismo do Espírito Santo e as evidências do batismo do Espírito Santo. Dizem: olha, isso aconteceu comigo quando eu andava no campo lá. O meu filho ficou a olhar porque eu estava a falar umas coisas que nem o meu filho percebia o que era. E a irmã sentiu medo, sentiu perturbação. Não, senti paz, senti gozo, senti alegria. Amém? Então, irmãos, isto pode acontecer quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Deus pode nos encher, Deus pode nos batizar. Simplesmente adora a Deus de coração. Amém? Sejamos espontâneos para pedir ao Senhor: Senhor, ensina-me, Senhor, a adorar-te. Assim como nós pedimos ao Senhor que nos ensine a orar, também podemos pedir ao Senhor que nos ensine a adorar. A adorar.
Porque muitas vezes nós adoramos de uma forma muito mecânica, porque ouvimos um cântico, e nada contra ouvir um cântico, e hoje já temos o smartphone com lá um playlist de músicas, e pomos ali e simplesmente repetimos o que estamos a cantar juntamente. Tudo bem, às vezes conseguimos ultrapassar a técnica da música e nos envolver pessoalmente no cântico, mas algumas vezes ficamos somente pela técnica da afinação da música e a coisa fica por aí, fica muito na mente. Então, queridos irmãos, eu não tenho nada contra ouvir um louvor e buscar a Deus, nada contra, mas o que eu peço é que nós possamos entrar numa nova intimidade com o Senhor. E que quando nós entramos nessa nova intimidade, coisas genuínas, pessoais e próprias vão sair dentro de nós mesmos. Não é simplesmente a poesia do compositor do cântico, mas são as nossas palavras de busca, de adoração ao Senhor. Irmãos, e quando chegamos nesta dimensão, as coisas fluem. Nosso coração fica... Busca o Senhor.